E aí pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Gustavo Bonfim, eu sou programador e investidor no mercado de softwares e aplicativos. E hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre 4 modalidades que você pode atuar para ganhar dinheiro no mercado de programação. Antes de você decidir qual tipo de modalidade você vai querer seguir, é importante lembrar que a realização pessoal tem que vir antes do dinheiro. No mercado de software, ele é extremamente estressante caso você não trabalhe na modalidade correta. É muito bom que você já esteja preparado para lidar com determinadas situações que podem fugir um pouco daquilo que você estava esperando. Hoje, quando alguém vira e fala para mim, você é programador? Ah, então tu faz site, né? Mais ou menos isso. Então, um programador hoje, ele faz site, ele faz aplicativo, ele faz sistemas em desktop, ele trabalha como consultor, dando manutenção em outros softwares, ele pode trabalhar como freelancer. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre as modalidades que você pode trabalhar como programador, ok? A primeira modalidade que você pode seguir para ganhar dinheiro é trabalhando em alguma empresa. Então, normalmente, quando a empresa vai contratar um programador, são empresas maiores que já têm um setor de desenvolvimento dentro da própria empresa e eles precisam desse tipo de mão de obra. É difícil achar empresa assim? Não é difícil, o mercado é gigantesco. Se você pesquisar no Google aí agora, vaga para programador, qualquer coisa, você vai achar várias vagas. O que pega nesse caso? Todas as vagas que você achar, você não vai ver lá, programador PHP, descrição da vaga, saber programar em PHP. Nunca, tá? Nunca na minha vida achei uma vaga assim. Então, você precisa ter a consciência de que para todas as vagas que você achar, vai aparecer um monte de requisito. Quando você estiver procurando emprego, você vai se deparar com esse tipo de situação, infelizmente, tá? Mas eu não diria infelizmente, e sim infelizmente, porque você vai acabar tendo que estudar outras linguagens também. Se tiver um quesito, por exemplo, tem que trabalhar com o banco de dados MySQL, que é um dos bancos de dados mais usados. Você vai ter que estudar o banco de dados, você vai usar para essa empresa, se você for fazer um outro projeto, você vai usar também. Estando na empresa, você vai aprender muito, tá? Isso é uma certeza que você tem. Se você entrar na empresa, você vai entrar lá, eu diria que não sabendo de tudo, você vai entrar lá com muitas deficiências e com o tempo você vai pegar um problema para resolver, você vai ter que, enfim, cada atividade que você exercer na empresa, você vai aprender muito. Quem faz SI, que é Sistemas da Informação, ou Ciência da Computação, consegue estágio muito fácil. Na nossa empresa mesmo, nós tivemos 3 estagiários que entraram um pouco cru e hoje os caras estão mandando ver no código. Então, todas as empresas que contratam estagiários, eles já contratam por isso, já sabe que a pessoa não vai vir completa, precisa moldar um pouquinho para entrar nos conformes do que a empresa necessita. Então, é um ponto positivo, o estágio e o vagas vai ter a rodo. É muito importante você entender que como funcionário de uma empresa, você vai ter algumas constantes que com o tempo elas vão variar, tá? Então, exemplo, você vai se candidatar para a vaga Y recebendo X. Com o tempo você vai subir de cargo, então sua vaga vai ser outra e o seu salário também. Existe já um parâmetro já isso no mercado, ele não é formalizado, mas existe um parâmetro para saber o tempo que você vai ficar em cada cargo, o tempo de experiência que você precisa ter em cada cargo para poder avançar. E normalmente quando você começa com um programador júnior, né, ou estagiário, a sua hora de recebimento ela é muito baixa. Todas as modalidades que a gente vai estudar hoje aqui, você precisa ficar atento à quantidade de horas que cada modalidade vai disponibilizar e o valor dessas horas, tá? Para você pensar em financeiro. Como eu disse, você precisa ter a realização pessoal antes da monetária, tá? Então você tem que se sentir bem no local. Então pode ser que algumas pessoas ao escutar esse meu discurso vai querer mudar de área agora, mas calma aí que não é bem por aí não. Então, como programador júnior, se você começar, a média de salário é de R$ 2.500 a R$ 3.000. Você acha estágio até de R$ 2.000. E como que a gente faz esse cálculo para saber quanto você está ganhando por hora? A gente calcula de segunda a sexta-feira, 8 horas por dia. Então, numa semana a gente vai ter 40 horas, no mês normal tem 4 semanas, 160 horas trabalhadas no mês, tá? E aí, essas 160 horas, a gente pega o seu salário, divide por 160 horas. Se for um total de R$ 1.200 para 160 horas, a gente vai ter um total de
R$15,62. Então esse é o valor da hora que você vai estar ganhando. Isso eu estou ignorando os impostos. Caso você seja um PJ, você tem que colocar os impostos também, tá? E se você for funcionário, tem todos os descontos que vai ter em cima disso. Se você quer saber um pouco mais dessa modalidade, que é para trabalhar em empresas, você deixa um comentário aqui embaixo para eu saber que tem público interessado nisso, e aí eu posso fazer um outro vídeo explicando melhor isso para vocês. Em segundo lugar, nós teremos os freelancers, os famosos freelas, né? Com o freelancer você consegue tirar um bom dinheiro por mês, você não precisa sair do emprego que você está hoje, tá? Então é um ponto positivo. Só que também eu diria que para você tomar cuidado, porque às vezes você pode virar um zumbi da programação aí. Como freelancer, você pode pegar pequenos projetos, né? Desde construir um projeto até fazer pequenos reparos em projetos ou integrações. É muito fácil você conseguir emprego como freelancer hoje. Eu mesmo, quando eu preciso de alguma integração, fazer alguma coisa por fora, eu prefiro passar para um freelancer. Eu acabo pagando mais barato do que se eu tivesse uma pessoa comigo efetivada para fazer essa função. Então, como freelancer, você vai precisar dividir muito bem os seus horários. Então, você tem que ter a consciência que você tem um emprego, tomar cuidado para não ficar exercendo atividades fora do seu emprego, dentro do horário de trabalho. E isso vai ser totalmente desagradável, você vai começar a confundir as coisas. E eu estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, tá? Algumas vezes. Não de fazer serviços por fora, mas no meu caso eu estava fazendo um programa para a própria empresa e às vezes eu usava o horário que eu estava lá para exercer minha função para programar. E isso não é tão bom assim. E como freelancer, assim como nas outras áreas, nas seguintes modalidades, você tem que ter a consciência que quem dita o prazo é você. O cliente não pode chegar para você e falar assim, fulano, eu tenho uma implementação para fazer aqui e eu preciso que você faça isso em 2 dias. Você tem que lembrar que você é um freelancer, então você tem o seu emprego e você tem algumas horas, por exemplo, 2 ou 3 horas por dia que você consegue se dedicar a isso, tá? Então, não coloque a carroça na frente dos bois. Porque caso o seu cliente passe o projeto para você e ele dite as horas e você não entrega isso, vai gerar frustração para você, vai gerar frustração para o cliente, vai gerar frustração para todo mundo. Então, como freelancer, é uma categoria que você praticamente executa as atividades, se for construção, integração, reparo, e acabou, você recebe o dinheiro e tchau. E aí você procura outro depois. Um site muito legal para você procurar serviço freelancer é o 20 Pila. Eu vou deixar o link aqui embaixo. É um site que você entra, você fala o que praticamente você fala o que você faz. Aí tem uma outra pessoa que precisa contratar pessoas que fazem o que você faz, e aí ela entra em contato com você, tá? Ou ao contrário. O contrário também acontece, você pode buscar projetos, se você se enquadra naquele projeto, você entra em contato direto com a pessoa que está solicitando e fecha o negócio. Então, para a gente resumir de uma forma rápida, um freelancer, ele vai receber de acordo com o que ele produzir. Se tiver projeto, ele recebe. Se não tiver projeto, ele não recebe na hora que ele está trabalhando. Então, vamos fazer um cálculo bem rápido aqui. Vamos supor que um freelance cobre R$90 a hora e ele trabalhe 3 horas por dia apenas, tá? Então, se a gente pegar um total de um mês, daria R$5.400. Trabalhando 3 horas por dia, claro. É um salário legal, né? Se você já tem um outro emprego, você quer trabalhar como freelancer, é um salário legal. Considerando que você consiga também fechar o valor de R$90 a hora, eu acho super válido você trabalhar com freelancer. A terceira maneira de você ganhar dinheiro é você produzindo um software e alugando esse software, tá? Então você vai receber um serviço como se fosse um serviço de assinatura. O Uber Eats, por exemplo, ele gera receita pelo aplicativo. Então alguém pagou para construir aquele aplicativo e se tornou uma empresa. Se você quiser um aplicativo, você pode me procurar que eu construo para você e faço a sua empresa. Merchan. Para você construir alguma coisa e ganhar dinheiro com isso, primeiramente você tem que ter boas ideias, tá? Então, se você é um cara que não tem muitas boas ideias, eu não aconselho você seguir isso. Não adianta, por exemplo, você fazer um aplicativo para você contar quantas vezes o seu cachorro deita no dia. É uma coisa inútil. Então, hoje em dia, é muito fácil você conseguir lançar um produto, colocar o produto no mercado, é lógico. Para isso, você vai ter que ter criatividade, você vai ter que conhecer o mercado, você tem que ter dinheiro para investir. E quando eu digo investir, não é só investir em programadores, o seu tempo, investir em divulgação, investir em infraestrutura, você vai ter que ter um servidor, tem assunto aí. Então, alguns exemplos rápidos que você pode fazer para alugar, você pode fazer um sistema de PDV, que é um sistema
sistema de gestão de venda, né? Você pode fazer um sistema para bicicletaria, você pode fazer um sistema para gerir estacionamento e sair vendendo na sua cidade. Aí é com você. Eu não venderia na cidade, hoje eu venderia tudo na internet, que é mais fácil. Você pode, por exemplo, construir templates, tá? Isso é uma coisa que dá bastante dinheiro. Então você pode, se você for criativo, você pode construir várias landing pages com vários layouts diferentes. Você coloca, por exemplo, no Code Canyon para vender a 5, 7 dólares. Tem muito público que compra isso, porque é uma mão na roda para quem está lançando algum produto, para quem vai se lançar. E você consegue faturar isso sem fazer nada, praticamente. Os ganhos nessa modalidade, eles variam muito. Então, vamos supor que você tem um aplicativo onde você aluga ele a R$ 99 e você tem 1.000 usuários. Isso é chutando baixo, porque 1.000 usuários não teve muito sucesso do aplicativo aí. Com isso, você teria uma receita de R$ 99 mil no mês. Então, é questão de fazer a coisa certa, né? Ter o investimento certo. Como eu falei, tem que ter criatividade, tem que conhecer o mercado e tem que ter dinheiro para investir. A quarta maneira de você conseguir ganhar dinheiro com programação é você abrindo a sua própria software house. Só que aí o risco é muito maior, eu prefiro, tá? Mas o risco é muito maior porque você precisa lidar com muita coisa. Então você precisa, além de ser um administrador, né? Porque você acaba sendo um administrador, você precisa ser um cara do comercial, programação. Além disso tudo, você precisa entender a sua equipe, né? Você precisa entender o seu cliente, a necessidade do seu cliente. Você precisa sempre vender horas, tá? Então, por exemplo, para manter a minha equipe, eu preciso vender 100 horas a R$20. Então, 100 horas a R$20, eu estou falando de R$20 mil. Então, isso é o que eu tenho que vender para pagar as minhas contas. E aí a gente faz um outro cálculo que é o quê? Eu pego 160 horas no mês, eu divido pelo meu lucro, eu sei o quanto que eu estou ganhando por mês, eu pego todas as minhas despesas, divido por 160 para eu saber quanto que cada despesa gere por hora, cada funcionário, quanto que eu estou pagando por hora, e aí a gente tem a média de lucro. É uma coisa totalmente bizarra, tá? Tem que gostar muito de números e eu posso estar fazendo um outro vídeo para vocês só sobre fábrica de software. Então vocês vão ver que é uma coisa bem bizarra. Você tem que saber também se você vai trabalhar só com criação, se você vai querer trabalhar com consultoria, então você tem que buscar alguns parceiros no mercado. Se você não tem contato, como fazer esse contato, como fazer a sua publicidade. Então é bem complicado, tá? Mas, como eu falei, se você gosta dessa área, se você gosta de gerir alguma coisa, esse é o melhor caminho para você. Eu fiz uma conta aqui mais ou menos, tá? Para vocês entenderem como é que funciona essa gestão. Então vamos supor que você tem uma quantidade de horas vendidas de 1.000 horas, tá? Então você tem 1.000 horas vendidas na sua fábrica. E aí você vende as horas da sua empresa por R$60. Você vai passar um orçamento, você fala, ó, a hora do desenvolvimento aqui é R$60. Então com isso você vai ter R$60 mil no mês aí, tá? Isso tudo serve para você saber o quanto que você vai cobrar, o mínimo que você pode cobrar de hora do seu cliente, tá? Para não ficar tão alto e ficar justo para as duas partes, tá? Recapitulando, você tem 1.000 horas vendidas a R$60, então você tem R$60 mil. Você vai ter R$60 mil de faturamento. Então, a gente divide seu faturamento por 160 horas, então são as horas totais do mês, e você vai ter um total de R$375 por hora de faturamento na sua empresa. E aí a gente tem que separar as despesas, os custos administrativos, impostos e outros. Então, eu coloquei uma continha básica. Vamos supor que as despesas administrativas sejam R$150, os impostos 170 e outros R$5. E aí a gente subtraindo tudo isso, a gente vai ter um lucro de R$50 por hora. Ou seja, mais ou menos R$8 mil de lucro por mês. Então assim, eu acho que com isso você já consegue ter uma base da dor de cabeça que pode ser uma fábrica de software. Isso porque eu não falei para vocês sobre a parte de gestão. Se vocês quiserem eu posso fazer um vídeo sobre isso. Eu acredito que muita gente se interessa. Mas vocês têm que entender que a fábrica de software ela tem um custo muito alto para se manter. Você tem que ter um escritório, você tem que ter um escritório bom, né?
porque você vai levar clientes que vão fechar projetos que não é R$1.000, R$2.000. Então você tem que ter um escritório legal para atender seus clientes, você precisa de uma estrutura de internet para suprir a necessidade dos seus funcionários. Se você não tem mobília, você vai ter que mandar fazer mobília, normalmente planejado, porque são baias. Então tem várias fases que você precisa entender, e aí eu posso fazer um vídeo à parte para isso. Então é isso, se você se interessou por alguma das modalidades que eu citei aqui, tem alguma dúvida ou quer que eu faça um vídeo específico para cada modalidade, deixe o seu comentário aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, por favor. Isso vai ajudar bastante para a gente continuar fazendo esse trabalho e postando sempre dicas do universo da programação para você ficar sempre por dentro. E é isso, um abraço e valeu!